Então, a gente pode, o que eu estou falando aqui, ó, né, está escrito aqui, a expressão da conservação da energia é geral o suficiente para ser usado em análises mais abrangentes. Por que eu estou falando isso? Porque nesse exemplo aqui, a gente fez uma análise muito pontual, né, de um dispositivo, até mesmo quando eu mostrei aqui atrás, ó, esse ciclo de Brayton aqui, onde que eu falei, né, que a gente pode pegar cada dispositivo desse individualmente e aplicar a primeira lei da termodinâmica em cada um desses dispositivos. E relacionar as taxas de variação, as taxas de transferência de energia, né, na forma de calor e trabalho, com a energia que o fluido está carregando, né? Tá? Então, a gente pode fazer uma coisa mais abrangente. Ó. Aí, voltando aqui, ó, a gente pode, por exemplo, aqui é uma bomba, né? Você tem um reservatório aqui embaixo, uma bomba. A gente pode aplicar muito bem a equação da energia entre a superfície livre desse reservatório e, sei lá, algum ponto aqui na saída do escoamento para a gente analisar a energia que essa bomba precisa fornecer, por exemplo, a energia que o fluido precisa para realizar uma certa tarefa, tá? Então, qual é a vantagem da gente colocar o ponto 1 aqui? Ó? A pressão aqui é atmosférica, né? Se isso daqui for um reservatório aberto para a atmosfera, né? E se isso for um reservatório muito grande, a velocidade com que ele varia aqui é praticamente zero. Então, se eu botar o ponto 1 aqui, ó, eu de cara já elimino 2 termos. Se eu botar o ponto 1 aqui dentro, eu posso não saber a velocidade, eu posso não saber a pressão, por exemplo, porque o fluido está escoando e a pressão aqui não vai ser a pressão atmosférica, ele tem uma certa pressão ali dentro, que a gente vai ver mais para frente, né, que até dá para... até é possível saber, mas você vai ter mais trabalho. Tá? E o final das contas, se a gente quiser simplesmente, por exemplo, saber a energia que o fluido precisa para levar a água de um ponto aqui de baixo, né, até um ponto lá no alto, por exemplo, você pode simplificar a sua análise colocando num ponto que você zera muitos termos, que a diferença que não vai ter diferença, tá? No final das contas. Tá? Se você botar aqui fora ou dentro do tubo, você vai ter mais variável para estudar dentro do tubo, e a conta final vai dar no mesmo que você colocar aqui do lado de fora, tá? O ponto 1, certo? E o que eu estou dizendo é que a gente não precisa focar, né? A gente pode usar a primeira lei da termodinâmica para dispositivos específicos, mas a gente pode considerar todo o sistema de tubulação também, todo o processo, né? Então aqui, por exemplo, esse tubo aqui a gente usou lá atrás, né? Um exemplo que a gente usou já. Bom, não lembro, enfim, mas que seja, né? Isso aqui é um tubo vertical, né? Ele começa na horizontal, termina na vertical. E aí o volume de controle está ali dentro, né? Pontilhado. Então, se eu quiser saber a relação de energia que o fluido aqui está precisando, né? Para ser elevado de um local 1, né? Até um local 2, eu tenho que analisar a primeira lei da termodinâmica. Essas estrelinhas aqui estão relacionando a energia que eu estou fornecendo na forma de trabalho com o que se perde na forma de calor pelo atrito. Tá? Eu não considero as taxas de transferência de calor aqui. Quer dizer, eu não considero que o tubo está transferindo calor pelo meio externo, pela diferença de temperatura. A gente assume que está todo mundo na mesma temperatura, mas o atrito que o fluido sofre ao escoar é que gera esse calor que é ponto aqui. E aí essa estrelinha aqui, né, talvez não tenha ficado muito legal, mas isso daqui é como se fosse o atrito ali, né, sei lá. Tá? Enfim, claro que não vai nunca dar uma faísca, né, mas é só para ilustrar, tá? Bom, aí o que a gente faz nesse caso, né? Quando a gente quer associar, usar a primeira lei da termodinâmica de uma forma muito global, assim, né? A gente tem que achar uma maneira de simplificar a nossa vida. Então, o que a gente faz? Ó? A gente relaciona os termos de transferência de calor com as perdas por atrito, né? Devido à viscosidade do fluido. Porque aí a gente vai investigar, aí que a gente começa a falar de um aspecto muito importante, né, que é justamente o que se chama de perda de carga, que é justamente a conversão indesejada de energia aqui em atrito, né, que é o que a gente não quer, na verdade, né, mas existe. A vida tem atrito e vai acontecer uma questão indesejada aqui,
que a gente vai analisar com bastante detalhe mais para frente no curso também, na verdade. Tá? Então, olha só o que a gente faz. Ó. A gente joga todos os termos que estão relacionados com a temperatura. A energia interna ela é um termo, né, microscópico, que ela está relacionado com o grau de agitação das moléculas. Então, nesse caso aqui, no nosso caso de estudo de termodinâmica, de forma geral, isso daqui está relacionado com variação de temperatura. Né? Quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior é a temperatura do fluido ou do gás que você está estudando, tá? Do líquido ou do gás. E um Q aqui, né, que é justamente isso que eu tinha falado. Né? Ele aparece por causa do atrito. Esse Q, essa taxa de transferência de calor, Qzinho aqui, né, o Q ponto grande ali, é joule por segundo, e o Qzinho aqui é joule por quilo, né? Mas tudo bem, a relação de um com o outro é o M ponto, né? A vazão máxima. Tá? Então eu estou juntando todo mundo aqui dentro. Tudo que está relacionado com calor e temperatura, né? Observa que a primeira lei da termodinâmica, enfim, a gente escreveu dessa forma aqui, né? De uma forma mais geral, aqui em termos de taxa, né? Tá? Aí eu juntei, né, esse Q aqui, joguei para o lado direito da equação e juntei os U's aqui, né, na entrada e na saída, porque está todo mundo relacionado de uma certa forma com temperatura, e a temperatura aqui é relacionada com atrito, que é dado pela viscosidade do fluido. Né? Se o fluido não tivesse viscosidade, ou se a viscosidade fosse muito pequenininha, né, um fluido pouquíssimo viscoso, você tem pouco atrito. Tá? Então todos esses termos aqui, fisicamente, eles estão relacionados com o fato do fluido ter atrito, né? Do fluido ter viscosidade, tá? Certo? Fisicamente é o parâmetro, né? O parâmetro viscosidade é aquele que relaciona com as conversões indesejadas em calor aqui, né? Da energia que é fornecida, por exemplo, para a bomba, em calor pelo atrito. A gente não quer, mas acontece, é a natureza, não tem como fugir disso, tá? E aí a gente ficou com os termos aqui de energia, né? Na entrada aqui em 1, certo? Então energia potencial, energia de pressão ou o trabalho necessário para o fluido, trabalho das forças normais, né? Necessário para o fluido cruzar a superfície de controle, é dado por essa relação aqui, por essa expressão, né? E a energia cinética em 1 é igual, né? Vai ter que ser igual ao trabalho fornecido aqui para a bomba, WS, mais energia potencial em 2, aí aqui são os termos avaliados em 2, ó. Né? Então, se o seu zero está aqui, se a sua origem está aqui, o Z positivo para cima, e você colocou o seu referencial aqui, então o Z2, né, é essa distância aqui, né? Certo? O H, pode ser um H, por exemplo, e o Z1 seria 0, né? Se você colocou o seu referencial em 1, o Z1 é 0 e o Z2 é H, por exemplo, certo? Beleza? Aí o P2, pressão em 2, energia cinética em 2, e esses termos aqui relacionados com a viscosidade ou com atrito, né? Então, dessa forma aqui, ó, deixa eu apagar tudo aqui, né? Nessa forma aqui de cima, a gente está fazendo uma análise global, tá? Englobando o dispositivo e todo o contexto ali, né? Todo o contexto envolvido de tubulação, se eventualmente está aspirando de um reservatório, né? Se você quiser considerar aqui a energia disponível no reservatório, se ele está jogando isso aqui para a atmosfera, o seu 2 seria aqui, né? O 1 seria aqui, o 2 seria ali, e a pressão aqui é atmosférica, né? Tá? Se ele está jogando ali, se ele está despejando isso daqui, digamos que aqui seja, sei lá, um outro nível aqui, né? Um terreno aqui, por exemplo. Tá? Isso daqui é pressão atmosférica, a gente não sabe a velocidade, né? Tem que saber o V2 aqui, e aqui em 1 também pressão atmosférica, né? E o V1 aqui, né, se o reservatório for muito grande, é 0, certo? Porque a gente está assumindo, se for um reservatório muito grande, né, que a variação do nível ali é pouquinho, né? Essa variação de nível aqui, que ele varia com a velocidade quase 0. Então, quando a gente faz essa análise global, né, nessa forma aqui, a gente está fazendo uma análise global do equipamento face ao comportamento da tubulação como um todo, não somente focado no dispositivo, como no exemplo anterior que a gente viu, né? Certo? Aqui, ó, a gente focou numa partezinha do dispositivo. A gente poderia pegar daqui até o momento que ele entra lá dentro do compressor, né?
certo? Aqui, ó, atrás, o que eu falei também, cada dispositivo aqui, ó, a gente usa a primeira lei da termodinâmica, né? Certo? Faz um volume de controle aqui em volta de cada um, para a gente saber ou tentar entender a relação de calor, trabalho e energia que o fluido está carregando. Tá? Agora não, agora a gente está pegando o contexto global, né? Pegando toda a tubulação aqui, tá vendo? Todo o tubo, a bomba, e aí aqui também, né? Todo o tubo, a bomba até a saída, tá? Em contraposição a isso daqui, né? Que a gente fez, que eu mostrei ali anteriormente, né? Que a gente pegava cada processozinho desse e quebrava, né? O processo como um todo em cada processozinho para a gente analisar o que estava acontecendo em cada um desses dispositivos, tá? Beleza? Aí a gente pode escrever a mesma expressão, parte da mesma relação, que é a primeira lei da termodinâmica, a gente só está escrevendo de uma forma diferente, tá? Beleza? Então, se o escoamento fosse ideal, sem irreversibilidade, né, o que são as irreversibilidades? São os fatores que fazem com que o processo não retorne para o estado inicial sem deixar um traço na vizinhança. Então, aqui a gente tem as irreversibilidades na forma de atrito, que é esse termo aqui, ó. Tá? Então, se fosse reversível, né, se o atrito fosse zero, se o fluido não tivesse viscosidade, esse termo aqui seria igual a zero. Tá? Então, o 2 seria igual a 1 e o Q seria igual a zero. Tá? Então, aí a gente cairia na famosa expressão de Bernoulli, né? Se não tivesse essa... A gente vai estudar o Bernoulli mais para frente, se não tivesse esse termo de trabalho aqui. Mas, enfim, não é o caso aqui, né? A gente ainda está falando da conservação da energia para um caso mais geral, tá? Bom, então qualquer perda por atrito, né, faz com que o 2 não seja igual a 1, ou seja, a energia interna do fluido vai variar, porque o atrito faz com que a temperatura mude, né, o grau de agitação das moléculas ali varia. E aí o Q é diferente de zero. Você tem uma certa taxa de transferência de calor, né, pequenininha, mas existe, que é dado pelo atrito. Tá? E aí, ó, normalmente, por conveniência, a gente junta esse cara num termo e chama ele de HL. Tá? O que é HL? É head loss, é perda de carga, é a conversão indesejada de energia daqui para cá, do 1 para o 2, na forma de atrito. A gente pode tentar modelar isso, mas é muito complicado. E, de forma geral, a gente simplifica isso e tabela essas relações aqui, a gente vai ver mais para frente. Né? Nessa parte do curso, isso vai ser um dado para vocês. Depois, em perda de carga, a gente vai ver como calcular isso. Tá? Então, a gente tem uma certa energia em 1. O atrito, né? Todo o atrito que existe quando o fluido escoa de 1 para 2 é englobado nesse parâmetro HL aqui, que a gente vai estudar com mais detalhe mais para frente. Tá? Certo? Deixa eu só botar um T aqui, que faltou. Por quê? O HLT, significa perda total. Depois a gente vai ver mais para frente que tem esse cara é subdividido em outras grandezas, mas tudo bem. Tá? Então, o HLT, o head loss, né, a perda de carga, isso é uma expressão em inglês que não tem tradução para o português, né? O H é de head, não tentem traduzir isso para cabeça, né? É head de cabeça mesmo, mas não existe nenhum jargão na literatura ou nenhum livro que traduza, né? Então a gente em português mesmo os livros em português se referem a essa conversão de energia como head, tá? Então são as perdas irreversíveis de energia entre 1 e 2. A escolha de 1 e 2 é sua, tá? E ela tem que ser feita de forma a otimizar as contas. Então, de novo, aqui, né? Você pode colocar o 1 aqui fora, onde você sabe a pressão, e você pode fazer uma aproximação, eventualmente, que a velocidade é igual a zero. Ou você pode colocar esse ponto 1 num ponto da tubulação, que você vai ter que calcular a pressão e a velocidade. O resultado final vai ser o mesmo, se você quiser saber a energia fornecida pela bomba, porque é tudo diferença de energia, né? Que a gente está... Né, observa que todos os termos aqui são diferenças de energia, né? As taxas de transferência de energia na forma de calor e trabalho são relacionadas com diferenças, né? Então, independente de onde você coloque o 1 e o 2, o resultado vai ser o mesmo. Mas você pode ter que fazer mais conta dependendo do ponto que você coloca. Por exemplo, você botou aqui.
Você não pegou a energia fornecida pela bomba. Tá? Então, coloca o ponto aqui, que você sabe que a pressão é atmosférica e a velocidade, né, você pode assumir que é igual a zero. Então, você já tem menos grandezas ali para investigar. Tá? Certo? Então, você sempre faz isso de forma a otimizar as contas. Tá? Certo? E aí, ó, eu já substituí aqui. Ó. Esqueci que esse cara é relacionado com o e Q e chamei ele de um termo de perda de carga. Head loss ou perda de carga. Tá? O head não é traduzido, né? Claro que existe uma expressão em português para head loss, que é a perda de carga. Mas você nunca vai chamar isso daqui de perda de cabeça, né? Ou uma coisa assim. Então fica head mesmo. Se você quiser se referir em inglês, né? Continua head, você não traduz o head. Mas em português, normalmente a gente chama de perda de carga, tá? A gente pode fazer uma questão aqui, ó, trabalhar nesse WS aqui da seguinte forma, olha só. A gente pode dizer que esse termo aqui, ó, ele sabendo, né, que uma bomba requer energia. Se você tem uma bomba aqui, ó, você tem um fluido querendo ser bombeado de um reservatório inferior para uma outra cota superior, você vai precisar de uma bomba que requer energia. Se o caminho fosse inverso, se você tem uma hidrelétrica, né, você tem um fluido num certo desnível, H, o fluido está fornecendo energia para a turbina. Então, nesse contexto, o trabalho da bomba é negativo, porque você fornece energia para o volume de controle, e o trabalho da turbina é positivo, porque a turbina está fornecendo energia. E aí eu posso tirar esse WS aqui, né? Lembra que o WS é um trabalho de shaft, né? Trabalho de eixo, certo? Tá? E o eixo aqui é justamente, né? Isso está se relacionando com o eixo que cruza ali a fronteira ali do volume de controle, que é o eixo da turbina, efetivamente, tá? É o eixo que faz a turbina girar, o eixo que faz a bomba girar, tá? Por isso que é trabalho de eixo. Eu posso aqui, ó, fazer o seguinte, ó. Esse WS, ele é negativo por causa de uma bomba, né? Que é o que eu estava falando aqui, né? A nossa convenção de sinal é que trabalho fornecido para o volume de controle é negativo. Aí eu coloco aqui, ó, menos trabalho da bomba e jogo para o lado esquerdo. Olha aqui, ó, trabalho da bomba. E o trabalho da turbina é positivo. Eu posso manter o do lado direito ali, ó, trabalho da turbina aqui, ó. Tá? Eu posso escrever a primeira lei da termodinâmica nessa forma aqui, ó. Quando eu faço isso, eu só tenho que tomar um cuidado danado. Porque aí a gente já se afastou ou não está usando mais a convenção de sinal. Tá? Se eu falar, o trabalho da bomba é 2 kW. Aqui, ó, igual aqui, ó, tá dando aqui, ó, né? 2 kW. Você vai jogar aqui 2 kW. Tá? Se você estiver trabalhando nessa forma aqui, você tem que jogar menos 2 kW, porque é um trabalho fornecido para o volume de controle. Aí, naturalmente, na hora que você jogar para a esquerda, ele vira positivo ali, certo? Beleza? Essa é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, ó. Existe o trabalho ideal, tá vendo um izinho aqui, ó? E o trabalho real. O que é isso? O trabalho ideal é o que o fluido está demandando, certo? Então você tem uma bomba aqui, você tem um fluido que você quer encaminhá-lo de 1 para 2. Tá? Você quer colocar todo esse fluido aqui ali em cima. Você precisa fornecer energia. Esse dispositivo aqui, então você pode vir aqui para o fluido, olhar para o fluido e falar assim, olha, esse fluido está demandando 1,9 kW. Estou chutando aqui, tá? Ele está precisando, ele está demandando 1,9 kW de energia para ser encaminhado daqui para cá. Esses termos de energia aqui, né? Diferença de energia cinética, diferença de pressão e diferença de energia potencial, e levando em conta, óbvio, né, a perda de carga aqui pela tubulação, essa perda de carga é justamente a conversão indesejada de energia de atrito, né, em calor aqui pela tubulação.
Então, levando em conta todos esses termos de energia, digamos que eu cheguei no valor de 1,9 kW, né? A energia que ela tinha aqui para a energia que eu preciso ali em cima, a diferença disso é de 1,9 kW, tá? Beleza? Então, eu preciso de fornecer 1,9 kW de energia para elevar o fluido nessa vazão aqui para cima. A bomba, ela vai ter que fornecer um pouquinho mais que isso. Por quê? Ela não é 100% eficiente. No caminho do torque, né, ou da energia disponível aqui no eixo, até essa energia chegar no fluido, você tem, por exemplo, uma coisa que tem uma certa perda, é um mancal. Né? Bombas têm mancais. Dentro da bomba, você acaba tendo atrito por causa do fluido atritando ali na parede da bomba, da mesma forma que a gente tem a perda de carga aqui dentro, né, do tubo, a gente tem a perda de carga aqui na bomba também. Então, esse trabalho ideal que eu estou mostrando aqui, ó, esse trabalho bomba aí, é o trabalho que o fluido está demandando. Esse trabalho turbina aí é um trabalho que a turbina recebe do fluido. Mas, no final das contas, a ponta lá, né, a energia elétrica que você precisa fornecer, logicamente é maior, porque você fornece mais energia, porque você tem uma perda de energia pelos componentes da bomba, então no final das contas vai chegar menos energia para o fluido. E no caminho inverso, né, se você tem um fluido fornecendo energia para uma turbina, o gerador, ele no final das contas vai receber menos energia do que o fluido tinha, porque a turbina também tem suas perdas. Então eu estou aqui enfatizando esse I aqui, porque toda essa conversão de energia aqui ainda precisa de levar em conta, no final das contas, a eficiência da bomba e da turbina, tá? Beleza? Então, ó, é só a gente multiplicar o 2 por 0,7 aqui, que a gente sabe quanto de energia, né, essa eficiência da bomba aqui, ó, quanto de energia que efetivamente o fluido vai receber, tá? Beleza? Nesse caso aqui, né, a gente vai resolver um exemplo, tá? Beleza? E aí, ó, Beleza. certo? Então tá, beleza, Vitor. Então, ó, se a gente multiplicar essa expressão aqui por m ponto, lembra, né? Aqui a gente está em energia por massa, só de multiplicar por m ponto aqui, ó, todo mundo aqui passa a ter dimensão de watt, né? De joule por segundo, tá? Só de multiplicar todos os termos aqui por m ponto, tá? Então tá tudo aqui multiplicado por m ponto. O Qzinho, opa, o W, né, bomba aí virou um Wzão ponto, né, significando que isso daqui agora é joule por segundo. Aqui atrás ele era joule por quilo, né? Certo? Beleza? Então agora virou joule por segundo, tá? Só de multiplicar por m ponto, tá? Certo? Isso é fácil de ver, né? Joule por quilo. O que é m ponto? Quilo por segundo. Então esse cara aqui vai embora, sobrou um joule por segundo, que é o watt. Isso aqui no SI, né? Fazendo no SI, tá? Beleza? Então todo mundo aqui agora tem dimensão de watts. Isso daqui é conveniente, você pode já determinar a potência da bomba. Quanto que a bomba precisa de potência, e depois, se você quiser, aí você converte para cavalo, para HP, o que você quiser, né? Aí tem as conversões de energia, né? Nas unidades que você quer, mas você pode pegar aqui o fluido do ponto 1 para o ponto 2, quanto de energia você precisa para carregar, para fazer esse deslocamento de fluido. Né? Então, W bomba aí representa qualquer trabalho de eixo para o volume de controle. Então, eu botei bomba aqui, né? Mas pode ser qualquer trabalho que você esteja fornecendo para o volume de controle. Né? Uma bomba, um ventilador, um compressor, certo? Qualquer dispositivo que está recebendo energia. Tá? E aí, ó, não é necessário realizar a conversão de sinal. Né? A gente já fez para escrever dessa forma. E a turbina é a mesma coisa. Qualquer trabalho de eixo do volume de controle, né? Ou pelo volume de controle, sem a conversão de sinal. E esse termo aqui agora, ó, são as perdas de carga por atrito pelo escoamento no tubo. A gente vai passar boa parte do curso analisando esse termo, não agora, tá? Lá na frente em perda de carga. Agora esse termo vai ser dado. Eu vou falar, perda de carga de tantos watts, ou tantos joules por quilo, tá? Então ele é sempre maior que zero, né? É uma energia perdida que é sempre maior que zero. Você não recebe energia, né? Você sempre perde, tá?
certo? Aqui, por exemplo, né, eu fiz um esqueminha aqui, né? Você tem um reservatório 1, peguei lá da aula de máquinas de fluxo aqui, né? Tem um reservatório 1, você quer bombear fluido desse reservatório 1 para o reservatório 2, você tem uma bomba aqui, né? Então você tem que fornecer energia, essa setinha vermelha aqui é energia fornecida, né? Aí tem a linha de sucção, a linha de descarga ou de recalque, né? E aí tem todas as dimensões, né? E aqui, aquilo que eu estava falando, né? Se a gente colocar a nossa referência aqui na superfície livre do reservatório, a gente simplifica muito a vida. De cara, se for um reservatório muito grande, a velocidade 1 é aproximadamente igual a zero, né? E se o reservatório 2 for muito grande, também. Se a pressão aqui, né, se esse cara estiver aberto para a atmosfera, ou se ele tiver na pressão atmosférica, P1 e P2 aproximadamente pressão atmosférica. Então as coisas podem simplificar muito quando você coloca a sua referência na superfície livre, tá? Bom, aí nesse caso aqui, ó, a gente fica com a equação da energia dessa forma aqui, né? Onde 1 e 2 são a superfície livre do reservatório. Qual a potência que a bomba tem que fornecer? Essa diferença de energia aqui, ó. O que tem em 1, o que precisa em 2 e o que está sendo jogado fora ali, vamos dizer, né, na forma de atrito, né, que é a perda de carga. Tá? Certo? E aí, de novo, né, cuidado que quando você faz isso, a gente se afasta da convenção de sinal. Né? Se a gente tivesse um W de eixo aqui, né, um trabalho geral aqui do lado direito, aí você tem que fazer a conversão de sinal. Aqui eu já desfiz a conversão de sinal e disse que a energia que a bomba precisa vai se dar por essa diferença de energia. Tá? Se você chegar num trabalho negativo para a bomba, significa que tem muito mais energia do que a bomba precisa fornecer. Então, o sistema, na verdade, está com muito mais energia do que ela precisa. Tá? Do que o sistema precisa. Aí é a mesma coisa para uma turbina, né? Tá? E aí, o que eu fiz? Ó, aqui, para passar desse slide dessa forma aqui, observa que tem uma grande diferença aqui, ó, nessa forma de escrever, a mesma expressão. E aqui eu dividi por m.g. Eu peguei essa expressão aqui, ó, e dividi por m.g. Pela vazão mássica, dividi aqui, ó, por m.g, dividi aqui por m.g, dividi aqui por m.g e aqui por m.g. O que isso me ajuda? Isso é muito conveniente. Eu fico com essa relação, que é igualzinha a essa daqui, só que dividido pela vazão mássica vezes a aceleração local da gravidade, né? O G é a aceleração local da gravidade, tá? Então eu batizei W.bomba sobre M.G de H, tá? Batizei de H aqui, ó. Aí o Z1, observa, ó, M.G Z1 dividir por M.G ficou só o Z1, certo? M.P1 sobre M.G ρ fica P1 sobre ρg. Tá? E a mesma coisa para todos os termos aqui. E aí esses termos aqui de trabalho, né, de bomba e de turbina, dividido por M.G, eu batizei de Hzão. Isso é muito conveniente porque todo mundo aqui tem dimensão de comprimento. Quando a gente faz isso, todos os termos, é só você pensar na homogeneidade dimensional, né, tudo tem que ser somado com a mesma dimensão. O Z2 aqui é uma diferença de nível. Se ele está em metro, todos os outros termos têm que ser em metro também. Então, tudo aqui está em metro. Se você fizer as contas aqui das dimensões, você vai ver que se você pegar a dimensão de pressão, dividir pela dimensão de aceleração local da gravidade de massa específica, isso tem que dar dimensão de comprimento. Não tem jeito. Aqui também. Tudo aqui, tá? E aí eu chamei, ó, se eu dividir W ponto da bomba ideal por M.G, eu simplesmente batizei isso de Hzão da bomba. A mesma coisa para a turbina, eu não escrevi aqui, mas a mesma coisa. A Hzão da turbina é o W ponto da turbina ideal, né, sobre M.G. Ou a energia que a turbina está fornecendo e a energia que a bomba precisa. Por que isso é conveniente? Lá na frente em máquinas de fluxo, quem for da engenharia mecânica, ou quem quiser fazer máquinas de fluxo mais para frente, né, vocês vão ver que normalmente a energia que uma bomba
fornece para um fluido é dado em metro. Isso simplifica muito a fabricação, né, a construção dos catálogos das bombas. Então, quando a gente escreve todo mundo em metro aqui, a gente de cara já não precisa ficar primeiro com dimensões aqui de pressão, né, ou de energia, é uma coisa muito mais palatável para você entender, né? Certo? Você tem a dimensão, você sabe a energia que a bomba precisa em metro. Por exemplo, você quer bombear aqui desse reservatório 1 para o reservatório 2. Se esse desnível tem 10 metros, você vai lá no catálogo e vê uma bomba que ela fornece 1 metro de energia, né? Esse H da bomba aqui, e é isso que é dado no catálogo da bomba, você de cara já descarta essa bomba, a coisa fica muito mais direta. E a outra coisa é que a gente descarta aqui também, né, na construção do catálogo, a dependência da massa específica do fluido. O H é metro, tá? A energia que a bomba fornece é metro. Então, essa altura que a bomba está fornecendo de energia. Tá? A gente não precisa ficar se preocupando com a massa específica do fluido que você está bombeando ali. Né? Tá? Beleza? Então é isso. Então é muito conveniente escrever dessa forma aqui a equação da energia. Então é a mesma expressão, é uma terceira maneira, né? Observa, a gente tem essa maneira aqui, ó. São todas relacionadas entre si. A gente tem essa maneira que fornece dimensão de energia, né? Força, deslocamento por massa. São todas equivalentes, tá? O resultado é o mesmo. A gente está sempre multiplicando e dividindo pelos mesmos termos. Quando a gente multiplica todo mundo por m ponto, a gente fica com essa outra forma, onde todas as dimensões aqui, né, de todas as componentes, é energia, né, força, comprimento por tempo. Então isso daqui é watt, né? E se a gente dividir essa forma aqui por m ponto g, a gente fica nessa terceira forma, que todos os termos têm dimensão de comprimento. É tudo equivalente, tá, gente? Não tem nenhuma diferença. É só preferência de vocês, o que é melhor de usar, e depende do que vocês estão buscando. Se vocês quiserem a energia que a bomba precisa fornecer, já em joule, né, em watt, em joule por segundo, eventualmente é mais fácil trabalhar dessa forma. Mas se vocês quiserem partir para energia em altura, é só pegar a energia aqui, ó, né? É só pegar a energia que você teve em watt e dividir por m.g. Ou se você tem a energia em metro e quer saber quanto de potência que essa bomba está consumindo, você multiplica, né? Certo? W ponto bomba. Ideal. É só você multiplicar a energia da bomba, né? Por m.g. Tudo está relacionado, tá? Vazão mássica, aceleração local da gravidade, e a energia que a bomba fornece, você tem, né? Energia em metros, você tem energia em joule por segundo, em watt, por exemplo, tá? Beleza? Então é uma outra forma equivalente também de escrever. Aqui, por exemplo, ó, o Z1, você já escreve direto aqui, né? O Z2 e o Z1, tá? Se você quiser escrever dessa forma, você tem que multiplicar pelo G aqui, ó. E depois ainda pelo M ponto, tá? Mas tudo bem, são equivalentes. Depois, no final das contas, aqui você vai tirar a energia direto. Se você quiser trabalhar dessa forma, depois você tem que ainda multiplicar por M.G, mas tudo bem. É tudo equivalente, é a gosto do freguês, tá? Aqui no caso da turbina, né, eu estava falando da bomba, mas também a turbina é a mesma coisa. Você tem um ponto 1 aqui e você tem um ponto 2 aqui, né? As superfícies livres. Se você quiser saber especificamente da turbina, ou da mesma forma, né, da bomba, aí é o que você quer, né? Você tem que, se você quiser saber o que está acontecendo, igual a gente fez para o compressor, né? O que está acontecendo em termos de energia com o fluido ao passar pela bomba, você pode aplicar aqui entre A e B, ou qualquer outro ponto aqui, mas você tem que ter conhecido as grandezas, né? Alguma coisa você tem que conhecer ali. Eventualmente você pode instrumentar essa bomba aqui, tá? Colocar um medidor de pressão, certo? Um medidorzinho de vazão, alguma coisa assim. Instrumentar ali, você tem alguns termos aqui, você pode simplificar outros, e eventualmente você pode tirar alguma informação importante instrumentando a bomba, tá? Certo? Então,
aonde você bota o seu ponto 1 e ponto 2 é escolha sua, mas você vai ter que ter conhecido alguma coisa ali para você definir as grandezas que você quer escolher. Por exemplo, se você quer a energia que a bomba está consumindo, a partir dessa instrumentação aqui, você pode colocar um sensor de pressão em 1 e 2. Se o diâmetro da tubulação for igual, esses caras aqui são iguais, né? Pela continuidade, né? V1 a 1 igual a V2 a 2, certo? Se a área for igual do tubo, V1 igual a V2, e esse cara se cancela. Beleza, Vitor, sem problema, pode sair fora. Eu sei que já passou aí da hora da aula. Se quiser sair também, Catiele, não tem problema não, tá? Eu vou continuar aqui, vai ficar gravado no YouTube. Beleza. Ok, professor, também tem aula agora. Obrigada. Falou, sem problema. Nada, até mais. Então, a gente tem aqui, ó, pode simplificar a vida aqui, né? Se você quiser saber, por exemplo, a energia que a bomba consome, a gente pode botar um medidor de pressão na entrada e na saída, no mesmo nível, ou assumir que esse desnível é diferente, ou medir, simplesmente medir essa diferença de desnível Z2 menos Z1. Então a gente consegue saber a potência da bomba ideal, né, com medidas de pressão, por exemplo. Tá? Mas aí eu tenho que ter a pressão medida ali. Tá? Simplesmente o ΔP sobre ρ, né? Mais o ΔG, o ΔZ, desculpa. Né? Vzm ponto, né? Todo mundo aqui Vzm ponto. Tá? Por exemplo, né? Ficou meio confuso ali, deixa eu escrever isso aqui melhor. É o seguinte, ó, por exemplo, né? Se eu quiser saber a energia que a bomba está consumindo, instrumentando a linha, ó, o trabalho ponto da bomba, estou chamando de ideal, né? Vai ser igual ao M ponto. Se eu quiser considerar a diferença de nível lá, né? G, Z2 menos Z1, certo? Onde o Z2 menos Z1 seria a diferença da onde os medidores de pressão estão instalados, né? Mais P2 menos P1 sobre ρ. Tá? Então, instrumentei a linha, medi P2 e P1, no caso aqui PB, né? PB e PA. Vou apagar lá. Certo? Então, medi PB e PA. Tá? E aí eu tenho a potência que essa bomba está consumindo. Certo? Beleza? Eu posso também ligar aqui, né? Um medidor de voltagem de amperagem e comparar isso, né, com esses dados aqui. É outra forma também, né? Energia elétrica, você medindo voltagem e corrente, você consegue também definir a potência que a bomba está consumindo. Tem que ser o mesmo valor, tá? Tem que ser o mesmo resultado. Certo? Bom, agora, a gente estava chamando de I aqui, né? Essa energia que a bomba consome, a energia que a turbina fornece. E aqui, ó, tem uma bomba cortada. E o que acontece é o seguinte, ó, o fluido entra aqui no olho do impelidor e sai aqui, ó, na periferia do impelidor. E aí o que acontece é que a energia que o fluido está demandando, isso daqui lá em máquinas de fluxo a gente aprende direitinho, né, como é que isso funciona. Então essa energia aqui que o fluido está recebendo, aqui ela vai ser menor do que a energia que tem um motor elétrico, um eixo aqui, ó, aqui tem um eixo, né, transmitindo torque do motor elétrico para o impelidor da bomba. Então aqui a bomba está consumindo uma certa potência, W ponto real, mas na verdade o que o fluido recebe é o W ponto ideal, certo? O que chega lá na frente não é o que ela consome. Tá? Então o ideal que eu estou chamando aqui é o que o fluido demanda. O real é o que a bomba consome de fato lá, ou no eixo aqui, dependendo da onde a gente esteja com a nossa referência, né? O trabalho ideal pode ser no eixo, ou pode ser lá no motor elétrico, tá? Então, como é que a gente calcula? É fácil, né? É só dividir pela eficiência. Quanto que a bomba consome? O ideal sobre uma certa eficiência, que é entre 0 e 1, certo? Então, se você divide um número entre 0 e 1, você tem um trabalho real que é maior do que o que ele precisa, né? Tá? O que o fluido tá demandando, né? O trabalho da bomba aí é o que o fluido demanda. O real é aquilo que está sendo demandado lá
na rede elétrica, né? Tá? Certo? E aí, ó, bom, a gente fez aqui para a bomba, a gente pode fazer a mesma coisa para a turbina. Então, a energia que a turbina fornece a energia que foi extraída do fluido aqui, ó, W ponto da turbina ideal. E aí, se você quiser escrever em termos de altura, né, isso daqui tem dimensão de comprimento. Certo? E aí, por causa de novo, né, aí é a mesma coisa. A energia real que a turbina fornece lá no eixo, ela é a eficiência vezes a potência ideal que foi extraída do fluido, onde a eficiência está entre 0 e 1, né? Então, o trabalho real é menor do que o trabalho ideal. O fluido fornece uma certa energia, mas o que chega lá na ponta do eixo é menor. Tá? Então, aqui estão as relações, né, entre energia com dimensão de comprimento e energia com dimensão de watt, né, por exemplo. Tá? Certo? E, de novo, né, esses termos aqui são as perdas irreversíveis devido à viscosidade do fluido e o atrito. Né? São sinônimos. Tá? Aqui é um esqueminha bem interessante, que é o seguinte, ó. Ele está fazendo uma analogia entre o escoamento e a energia do fluido. Então, eu tenho uma certa grandeza aqui, uma certa quantidade de energia que o fluido carrega na forma de pressão, velocidade e desnível. Se eu tenho uma bomba, aqui, ó, eu estou adicionando energia, ó, um H da bomba, né, o que a gente... Aqui, ó, uma potência que a bomba forneceu. Mas a bomba, aqui, ó, justamente por causa da eficiência, ó, ela não fornece toda a energia. Isso daqui seria a energia que a bomba demanda lá da rede elétrica. Mas uma parte é perdida no caminho. Tá? Então, nem toda a energia que a bomba demanda da energia elétrica chega no fluido. Então, aqui está o termo de energia que o fluido já tinha em 1, e aí o que foi fornecido pela bomba. Depois, você pode ter, aí aqui, né, você pode ter, dificilmente você vai ter uma bomba e uma turbina, é só um diagramazinho esquemático, né? Aí o que ele está mostrando? Esse fluido com essa certa quantidade de energia aqui, ó, ele pode fornecer uma parte dessa energia para a turbina, mas uma parte é perdida, nem tudo chega lá no gerador, né? Isso daqui é o que efetivamente chega no gerador, tá? E, eventualmente, o fluido pode ainda ter uma certa quantidade de energia, P2, V2, né, de pressão cinética e potencial, e aqui está a perda de carga na tubulação. Tá? Então, é toda essa expressão aqui ilustrada num diagramazinho. Né? O HLT está representando aqui como perda na tubulação. Essa energia da turbina aqui, ó, na verdade, estaria aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Essa energia da turbina está aqui, ó, mas, na verdade, a gente tem que multiplicar isso pela eficiência para chegar nessa energia que sai de fato, né, real. Eu chamei aqui trabalho ponto da turbina real, né, que é justamente esse cara aqui vezes uma eficiência. Né? Ele chamou de Hzinho, mas pode ser Hzão também. Né? Tá? Se a gente multiplicar por m.g, a gente chega no w ponto ali. Né? Aqui está em metro, por exemplo, e aqui está em watt. Tá? Certo? Enfim, mas a diferença aqui é só multiplicar pela vazão mássica e aceleração local da gravidade. E aqui os termos de energia que o fluido contém em 1 e 2. Tá? Em 1 e 2. Certo? Aqui está o termo de energia lá em 2, aqui o termo de energia aqui em 1, e um escoamento qualquer, né? Então ele tem uma certa quantidade de energia na entrada, a bomba fornece energia, você pode extrair uma certa energia da turbina, mas nem toda energia é extraída, porque tem as ineficiências, nem toda energia que a bomba fornece chega no fluido, porque tem as ineficiências ou eficiências, né? E a gente tem aqui as perdas na tubulação que vai embora, não tem jeito. Você tem atrito no tubo, você não tem como fugir disso. Você pode minimizar o atrito, né, fazendo um tubo com material com menos atrito, tem uma série de maneiras aí de resolver, de minimizar essas perdas aqui, mas nunca, isso daqui nunca é igual a zero, né? Sempre diferente de zero, tá? Então aqui, ó, é uma forma gráfica, vamos dizer assim, né?
essa fórmula aqui, ó, é uma forma, uma ilustração da aplicação, né, em termos de energia, dessa relação aqui, da primeira lei da termodinâmica para o escoamento numa tubulação. Quando você pode ter bombas e turbinas. Tá? E o próprio fluido, né, pode estar já com uma certa energia de pressão, cinética, potencial, né, tá? Na entrada e na saída, certo? Bom, aí um exemplo, ó. Então, vou fazer dois exemplos aqui para fechar a aula. Primeiro de uma bomba e a aplicação, né? Primeiro a gente vai fazer a bomba e uma aplicação especificamente na bomba, e depois a gente vai fazer de uma turbina uma aplicação geral. Então, essa bomba d'água, de um sistema de distribuição de água, tem eficiência de 74%, e o motor elétrico tem eficiência de 90%. Então, fiz isso de propósito também, né? Só para mostrar para vocês duas maneiras diferentes de tratar essas eficiências. Então, estou dizendo o seguinte: desse eixo para o fluido tem 74% de eficiência, então o torque que o motor elétrico fornece para o eixo, de todo o torque, né, que o motor elétrico fornece para o eixo, de toda a energia, né, de toda a potência que o motor elétrico fornece para o eixo, só 74% chega no fluido. E de toda a energia que o motor elétrico está puxando da rede, só 90% chega no eixo. Tá? Então tem dois caminhos aqui que eu separei, depois a gente pode juntar, vou mostrar que a gente pode juntar, né? E no exemplo da turbina também vai ser uma eficiência global, mas aqui eu separei de propósito. Então a água escoa numa vazão de 50 litros por segundo, o diâmetro do tubo de entrada e de saída é o mesmo, então de cara esses termos aqui vão embora, tá? Porque a velocidade é a mesma pela continuidade. E a diferença de elevação é desprezível. Então, ele está dizendo que essa diferença de elevação aqui é desprezível. Ó, de cara, esse termo aqui vai embora. Tá? A pressão na entrada e na saída de 100 e 300 é absoluto, então cuidado, né? É absoluto aqui, então a gente tem que subtrair da pressão atmosférica se quiser trabalhar com pressão manométrica. Então, aqui ó, tem pressão na entrada e na saída, então a gente tem esses termos aqui ó, de pressão, tá? E ele quer saber a potência requerida para fazer essa bomba funcionar e desprezar as perdas de carga, né, pela bomba. Então, ele está falando para desprezar esse termo aqui. Tá? Não tem turbina. Então, olha que moleza aqui. Ó. A diferença de energia que a bomba, né, a potência que a bomba precisa em metro aqui, ó. A gente poderia ter escrito isso daqui em watt também, se quisesse, né? É só a diferença de pressão que pode ser medida ali, tá? Beleza? Então tá aqui, ó, energia da bomba em metro, a diferença de pressão. Beleza? Só substituir ali, né, P2 menos P1. Aqui eu posso trabalhar com manométrico absoluto, tudo bem, tanto faz, né, uma diferença, né? Certo? Aqui o G e o Rho, então 20,41 metros. Bom, eu poderia ter trabalhado com aquela expressão, né? W ponto, mais M ponto G Z1 mais P1 sobre Rho, lembra, né? Aí já sairia o W ponto. Ou, aqui eu fiz de propósito, né? Trabalhei com essa expressão aqui, no final das contas eu tenho que multiplicar por M ponto G. Eu tenho a energia da bomba em metro, no final das contas eu tenho que multiplicar por M ponto G. Tá? Mas o trabalho real, aí vem a outra expressão, né? O trabalho real é o trabalho ideal sobre eficiência. Então eu multiplico por M ponto G, aqui ó, energia M ponto G, e divido por todas as eficiências aqui, ó, multiplicando todas as eficiências no caminho lá do consumo de energia elétrica até a energia que o fluido está consumindo, tá? A eficiência do motor e a eficiência da bomba. Certo? Essa eficiência global aqui, se eu não me engano, deu 0,66. Deixa eu fazer a conta aqui. Porque, alternativamente, 0,9 vezes 0,74. 0,666. Então, eu poderia ter dito, seria a mesma, óbvio, né? O mesmo resultado se eu falasse, olha, a eficiência global é igual a 0,666. Aí eu dividiria, né, a potência que o fluido está demandando, isso daqui é a potência que o fluido demanda, é o trabalho ideal, né? Seria quanto de energia que o fluido requer pela eficiência global da bomba, que é a eficiência do motor elétrico, nesse caso aqui, que é 0,9, e a eficiência da bomba em si, que é 0,74. Então, a potência que essa bomba precisa fornecer é de 15,015 kW para fazer esse trabalho que o fluido está demandando aqui. Tá? 15 kW.
Agora vamos fazer o exemplo de uma turbina, mas eu estou pegando toda a tubulação aqui, ó, tá? Certo? Então tem uma diferença aqui, certo? Mas se eu tivesse feito, no caso da turbina de 1 para 2, eu teria que saber a pressão de 1 para 2, tá? Que é o que foi dado aqui nesse exemplo, tá? Beleza? Então aqui, ó, é o seguinte, os dados desse exercício me levam a fazer um caso onde eu tenho, onde eu preciso aplicar na superfície livre do reservatório. Então nessa planta de geração de potência, eu tenho uma vazão volumétrica de 100 metros cúbicos por segundo de água, de uma elevação de 120 metros, passando pela turbina, onde a eletricidade é gerada. Olha só, aqui é importante, ó, a perda total de energia, né, de carga, no sistema de tubulação, do ponto 1 até o ponto 2, é de 35 metros. Tá? Então, eu tenho a perda aqui, ó, toda a perda de carga é de 35 metros. E ó, a eficiência global da turbina é de 80%. Então aqui eu não preciso fazer a eficiência da turbina para o eixo, do eixo para o gerador, do gerador para a rede elétrica. Tudo já tem 80%. Tá? O que o fluido possui aqui, a energia que o fluido possui aqui, só 80% vai chegar lá na rede de distribuição de energia elétrica. Tá? A expressão é a mesma, agora a gente não tem uma bomba, a gente tem um grande desnível, a velocidade a gente vai ver aqui que é aproximadamente igual a zero, porque são grandes reservatórios. Imagina uma turbina, uma hidrelétrica não fica constantemente variando o nível, né? Tá? Pressão atmosférica, certo? E aqui, então, eu tenho perda de carga, tenho a energia que a turbina fornece e a diferença de nível dos reservatórios. Moleza, né? Ó, é o que ficou aqui, ó. Ele colocou o Z1 aqui, ó. A referência do Z1, né, a referência do Z está aqui na superfície inferior aqui, ó. Então o Z2 é 0 e o Z1 é os 120 metros ali, tá? Certo? Então o Z1, H da turbina mais perda de carga. A única coisa que sobrou aqui, né? Pressão atmosférica, velocidade, Z2 0, pressão atmosférica, velocidade 0, perda de carga foi considerada e energia da turbina, tá? Certo? Então, substituindo valores, ó, tá tudo no enunciado, né? 120 é o Z1, 120 metros de desnível, e ele falou que a perda de carga é de 35 metros. De novo, né? A gente vai aprender a calcular isso na parte de perda de carga. Então, essa turbina, ela tem 85 metros de energia. Se eu quiser transformar isso em potência, eu só multiplicar aqui, ó, m.g, tá vendo? Eu poderia ter escrito a expressão já em termos, ó, eu poderia ter escrito aqui assim, ó, W ponto da bomba mais, né, M ponto GZ1 mais P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 igual a M ponto, certo? GZ2 mais P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais a perda de carga aqui, que no caso, né, é o Hzinho, né? É o que eu chamei de Hzinho LT lá atrás, tá? Para ter a mesma dimensão aqui, tá? Beleza? Se eu tivesse feito a equação assim, eu ia ter que converter o 35 metros aqui em joule. Aí esse cara, eu ia ter que multiplicar por m.g, que é a relação entre os dois. Certo? Mas tanto faz. Observa que no final das contas o resultado tem que ser o mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer como exemplo, né, como exercício, vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Então, ó, essa configuração aqui permite fornecer 83.000 kWh, né? 83.400 kWh de energia. Mas nem tudo chega, é transportado lá para a rede. Só 80% disso chega na rede. Então, 66,7 kW, tá? Ou 66,7 megawatts. Então, observa que cada ponto percentual de eficiência
Se eu aumentasse a eficiência da turbina para 0,9, eu ia ganhar 1 megawatt de energia, né, de eletricidade. Então, às vezes você fala assim, pô, só 1%, mas 1% depende do quê, né? Olha quanta energia você consegue ganhar. Reduzindo, por exemplo, se isso daqui fosse reduzido para 34, em vez de 85, a gente teria 86 metros. Também teria mais potência aqui disponível. Então, a perda de carga é uma energia que está sendo jogada fora. Certo? Bom, aí, em resumo, né, a gente tem essa forma aqui de escrever a primeira lei da termodinâmica, que a gente usa quando a gente analisa interações de calor e trabalho em dispositivos que operam com fluxo de massa por eles, compressor, bomba, turbina. Lembra que a gente fez esse exemplo aqui para o compressor? Tá? E esse daqui, essa outra forma aqui, que são equivalentes, né? A gente simplesmente juntou o U aqui e o Q no termo de perda de carga. Tá? Então, o U é o U2 menos o 1 menos Q. Isso que é o HLT, que é a perda de carga. Eles são equivalentes, dependendo do que está sendo pedido no exercício, você usa uma ou outra. Tá? Essa forma aqui é obtido por uma análise global do processo, né, onde o termo de variação de energia interna e transferência de calor é englobado num termo de perda de carga, que representa o atrito pela tubulação. Tá? E aqui as relações, né? Certo? Aqui até de propósito, né, eu fiz uma forma lá em cima, escrevendo na forma de taxa, né? Todo mundo aqui com dimensão de energia, né? Força, comprimento por massa, por tempo. Por tempo aqui. Certo? Ou o famoso watt no SI, né? E aqui todo mundo com dimensão de comprimento. Ou metro, né, no SI. Tá? Tanto faz. A relação entre os dois é dado pelo m.g. Se eu dividir essa expressão aqui toda, né, se eu dividir ela por m.g, eu chego nessa expressão aqui. Tá? E agrupando os termos de energia e calor. Certo? E a relação entre os dois está dada por aqui. Tá? Entre as duas formas. Bom, e aí está aqui, né? Essa expressão aqui, a gente acabou usando, né? Aí cuidado, né? Porque a gente fez um exemplo, isso daqui é mais uma coisa genérica, né? Mas a gente usou esse exemplo aqui na bomba, né? Mas de forma geral, se a gente quiser usar essa forma aqui, onde você tem a energia interna e as taxas de transferência de calor, se você quiser quantificar as taxas de transferência de calor por um dispositivo, não tem jeito. Você tem que isolar o Q e trabalhar com essas grandezas. Então, a gente tem uma vazão de saída, uma energia interna na saída, e pressão, nível e velocidade na saída, e a gente tem que saber as grandezas na entrada. Tá? Então, aqui está uma bomba, né? Você tem a entrada e a saída. Então, para analisar as interações de calor, trabalho e energia que o fluido carrega, você tem que usar essa expressão. Isso daqui seria um compressor, né? Um compressor de êmbolo. Então, aquilo que eu estava mostrando, né? Você tem um calor sendo fornecido, um trabalho, W ponto sendo fornecido, uma interação de calor ali, aqui está um esqueminha, né? Das válvulas abrindo e fechando para o compressor funcionar. Quando a gente tem um processo como uma usina hidrelétrica, né? Ou aqui um sistema de bombeamento de uma casa, você tem uma cisterna aqui embaixo, e aí você quer saber quanto de energia que uma bomba, que está aqui, ó, pequenininha, né, precisa fornecer para levar água lá para cima para a caixa d'água. Então aí a gente normalmente usa essa expressão aqui, essa relação, né? Certo? Onde, de novo, né, esse termo de perda de carga, a única diferença dessa para essa é que aqui não é muito conveniente você ficar analisando perda de carga dentro de um dispositivo desse. Não dá muito. A gente normalmente acha uma maneira de calcular a energia interna e relaciona isso com as taxas de transferência de calor. Então, depende do tipo de problema, você tem dados e características diferentes para trabalhar. Aqui, a gente teria, né, de novo, aqui, ó, um ponto 1, um ponto 2, e a gente aplica a equação da energia e sabe, né, os termos de pressão, desnível e velocidade em 1. As perdas de carga aqui, por exemplo, né, aqui eu estou trabalhando com uma turbina, então a energia fornecida, né, disponível pela turbina, as perdas de carga que acontecem quando o fluido passa pela linha, pressão, nível e velocidade aqui em 2.
Então, usando essa relação, eu consigo saber quanto de energia está disponível aqui para a turbina. E aqui na bomba é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tenho a perda de carga, aqui em 2, está aqui no alto, né? Então eu tenho toda a perda de carga aqui pela tubulação, a conversão de energia, né? Para o cano chegar lá em cima, né? Então é onde o HLT vai entrar no sistema de tubulação. A pressão aqui em cima, o desnível e a velocidade. A energia que a bomba precisa fornecer, isso daqui normalmente é incógnita, né? Aqui também normalmente é incógnita. E eu tenho que saber as pressões Z e velocidade no ponto 1, aqui no caso na superfície livre do reservatório, por exemplo. Certo? Então são o panorama, né, da onde cada uma dessas expressões pode ser usado com mais facilidade. Tá? Beleza? Então, para finalizar, né, essa parte da matéria, a gente vai começar a análise diferencial na semana que vem. E aí, para essa aula, né, essas foram as referências que eu usei. Bom, então, bom fim de semana a todos. Segunda-feira que vem continuamos com a disciplina.